5, podemos começar. Boa tarde a todos e todas. Hoje é um dia muito especial. Será os Estados Gerais da Cultura voltam para uma sala de Zoom. A gente está todo mundo dentro da mesma sala, como uma grande ágora. Para nós é um momento muito feliz. É o reencontro possível. Nós estamos todos nos vendo. É um momento legal. Nessa reunião de hoje, o protagonismo é feminista, então eu não tenho direito a falar muito. Estou passando o comando dos Estados Gerais da Cultura para a nossa querida Beth Mendes, atriz, militante política, combatente de todas as horas, amiga querida e que vai comandar o nosso trabalho. Como o dia de hoje é dedicado a usar resistir em memória, ele é muito curioso, é muito interessante, porque ele é contado por pessoas de uma geração que não viveram os dramas dos anos 60, 70, mas que se preocupam com essa questão da memória. E os Estados Gerais, então, trazem para essa sala uma série de protagonistas históricos dessa situação. Estou vendo aqui Ana Nogueira, Flávio Lara, muita gente que viveu esse momento, Luiz Carlos Bahia, e a Beth Mendes. Ela é a figura, foi atriz, foi presa, foi barbaramente torturada pelo brilhante Ustra, e ela um dia, como deputada, foi numa delegação brasileira à Argentina, e chegando lá, ela reconheceu o adido militar, brilhante Ustra, fez um escândalo, denunciou ele, e ele perdeu o cargo e voltou para o Brasil. Então, Beth, obrigado pela sua coragem. O comando da reunião é seu. Pode falar, Beth. Obrigada, Silvio. Eu fico muito sensibilizada com o que você falou. Eu estou aqui, como estivemos em tantas batalhas, nós todos, e eu só queria fazer uma pequena correção. Quando reconheci o torturador, foi no Uruguai, foi em Montevidéu e não na Argentina, e de lá para cá, ou de antes de lá, a gente já batalhava, já lutava, e continuamos na luta, e é uma alegria muito grande estar hoje recebendo 6 mulheres que vão dizer de si e dessas lutas que nós continuamos travando. Antes, eu gostaria de chamar a Deliane para dizer uma poesia, depois a Kátia vai cantar uma música, e nós vamos ouvir depois Fabiola Notari, Milene Fátima Simões, Franciele Garcês, Keila Pereira, Vivian dos Santos Queiroz e Miguela Peralta. Eu só quero ouvir. Na verdade, nós estamos aqui para ouvi-las e esse 45º encontro vai ser maravilhoso. Obrigada. Delaine, você está sem áudio. Bom, boa tarde a todos e todas. Não sei se o Eduardo Tornag vai falar primeiro, porque ele vai nos trazer Hilda Hilst, que é a fala de Hilda Hilst, a poesia, a alma dela. Então, não sei como vai ser, se eu falo agora ou o Eduardo primeiro, vocês decidem. Você que manda, mulher! Nem tanto. Mandamos todos. Democracia é bom por isso, né? Mandamos. Pode falar, Eduardo, depois eu falo, então. Não, memória e memória ligada à mulher. Eu queria falar Hilda Hilst, uma feminista antes do feminismo, né? E uma mulher que me ensinou a me botou no meu lugar. Eu acho que todo macho dominante ocidental teria que dar uma prestada de atenção na memória dessa mulher.
ela tinha um amante casado que não entendia como é que ela não queria que ele se separasse da mulher para ficar com ela. Como uma mulher não queria ser posse de um homem, não é? Ter um marido para chamar de seu. E aí ela escreveu esse poema para ele. Diz assim: se te pareço noturna e imperfeita, olha-me de novo, porque esta noite olhei-me a mim como se tu me olhasses, e era como se a água desejasse escapar de sua água, que é o rio, de sua casa, que é o rio, e deslizando apenas, nem tocar a margem. Olhei, e há tanto tempo entendo que sou terra, há tanto tempo espero que o teu corpo de água mais fraterno se estenda sobre o meu, pastor inalto. Olha-me de novo, com menos altivez e mais atento. Essa ficou a lição para mim. Senhores machos dominantes, olha de novo, ouve, aproveita hoje, mais atento, com menos altivez. Daí a gente tem chance de melhorar. Viva a Hilda Hilst e vamos às meninas, que é quem interessa ouvir hoje. Bom, então vou eu aqui, desmutei o microfone e vamos nós. Bom, eu preparei aqui um poema que está no site, graças a Mari, nossa editora lá do nosso site, ela colocou o meu poema lá, e tem uma epígrafe da Adélia Prado, e eu quis falar, porque tem tudo a ver com o momento, e também que, curiosamente, no campo das ideias, a Adélia Prado, ela fala, por exemplo, que o feminicídio, ela acha uma palavra estranhíssima, né? Ela não concorda com essa palavra, também acha que esse empoderamento do feminino com as feministas desvalorizou, de alguma maneira, o feminino. Então, eu jogo também aqui uma provocação para vocês, né? Não vou ler a entrevista que eu até transcrevi, mas está no YouTube, uma entrevista que a Adélia Prado, essa grande poeta, escritora, premiada, maravilhosa, fez em 2018. É bem interessante, a parte da condição de feminina, o que ela coloca. Então, deixo aqui como provocação, ela acha que é uma questão só de humanos, todo mundo é humano, essa questão do feminino e masculino é secundário, né? Que a questão são os direitos humanos. Ela acha que é simples assim, então eu deixo essa provocação e falarei meu poema. Mulher é desdobrável, Adélia Prado. Desdobráveis. Falo só. Medo do feminino, surdo e cego ao mistério do útero, mina da vida. Falo assim, sem faro, sem tato, sem elo, tagarela e se diz pai de tudo, de todos, até da mãe terra. Inseguro, finca seus símbolos e deixa as fundas feridas há séculos, insere no solo, na pele, nas mulheres. Mata Europa, Ásia, Américas, águas, matas, Marias e Marielles, como se fossem conquistas. Elas resistem, se arriscam, se abrem e afloram em vínculos vários, solidários. Seres desdobráveis reinventam 1000 rotas e seguem, seguem, seguem. É isso. Bom, então agora, Beth, vamos para Kátia Teixeira? Seria assim? Kátia vai tocar para a gente agora, essa maravilhosa musicista? Maravilhosa por sua conta. Gente, que delícia estar aqui com vocês. E é muito importante que essa sala esteja mista, ao meu ver, porque a gente está vivendo um momento de tantas separações, e eu acho que a gente tem que ir para o lado oposto, a gente tem que juntar, e não é possível, é o mesmo mundo que a gente quer viver, né? Então, se é o mesmo mundo que a gente quer viver, tem que ser para todo mundo. Então, a gente está construindo esse mundo aqui junto nessa tela hoje. E
Oi, Flávio. Flávio, eu acho que o teu microfone está vazando, tem um chiadão. Você consegue mutar? Não sei se é o do Flávio. O dele tá. Agora ele fechou. Agora foi. Então vamos lá. Eu fiz uma canção que para o centenário da Violeta Parra, quando eu estive no Chile, e a gente. A Cecília Conte Laborde me pediu para uma canção que falasse da Violeta ou para a Violeta. E eu acho que todas as minhas canções elas falam dela e para ela, de uma certa maneira, porque contam a nossa história de mulheres latino-americanas. Mas eu queria fazer alguma coisa específica, então quando eu fui compor, eu queria falar das nossas flores, e são tantas, né? Mas pensei em uma que viveu e morreu para que as pessoas tivessem o direito ao básico, ao direito de viver, de estar na terra, de viver dela, que foi Margarida Maria Alves. Então, essa música é para todas nós, mas também para essas mulheres que vieram antes de nós e que abriram as trincheiras para a gente passar. Então, para todas vocês, que honra estar aqui hoje. Deixa eu ligar aqui. Vocês me ouvem bem? Sou uma e sou todas, inteira e em toda parte. Denuncio e vivo as injustiças, tecendo amanhãs em meu ventre. Sou cada uma que nasce, cada uma que morre. Sou a terra que acolhe na cova do meu sorriso sem dentes. Meu corpo já não me pertence, tamanho cansaço me alcançou. Meu corpo não dói enquanto trabalho, mas me sinto em frangalhos quando ali não estou. Não tenho força para amar nem brincar. Sou engrenagem, propriedade, mais uma Maria nesta sociedade que me abandonou. Tô nas grandes cidades, senhora de mim, mas na realidade também sou engrenagem. Já não sinto meu corpo, não sou eu quem escolho os caminhos e devir. Sou também objeto de desejo e incesto, e se acaso protesto, a culpa é minha por existir. Mais uma Maria, que segue vagando sem ter pra onde ir. Mais uma Maria, que segue vagando sem ter pra onde ir. Sou uma e sou todas, inteira em toda parte. Denuncio e vivo as injustiças, tecendo amanhãs em meu ventre. Semente crioula que não sucumbe à transgenia. Mais uma Maria, uma mais Maria, nenhuma menos, nenhuma menos. Mais uma Maria, uma mais
seja uma arma de amor, aplacando qualquer guerra. E que floresçam violetas e margaridas. E que floresçam violetas e margaridas. Nenhuma menos, nenhuma menos. Vamos juntas. Uma honra. Então eu abro para a mulherada passar. Muito bom, Cátia. Muito bom. Parabéns, querida. Meninas, a palavra é de vocês. É que assim, é muito emocionante, né? Assim, é uma enxurrada de arte e vida logo de entrada nesse encontro, então a gente fica impactado, né? E ao mesmo tempo agradecido, né? Pelas presenças tão importantes de vocês aqui e da gente poder compartilhar, né? Como já anunciado, essa memória futuro presente, né? Então, eu sou a Fabiola Notari, estou aqui junto com a Mirlene para, na verdade, apresentar, né, essas jovens mulheres, cada qual em seu espaço de atuação, e que são, vamos dizer assim, o presente do futuro, lembrando e respeitando o passado. Né, Mi? Eu acho que a nossa fala vai estar muito mais como um alinhavo, uma costura dessas jovens do que efetivamente uma fala própria. Quero começar agradecendo por estar nesse terreno. A gente aprendeu aqui no interior, eu sou nascida e criada no interior de São Paulo, que em terreno sagrado a gente pisa devagarinho e a gente, para poder sentir bem onde a gente está. E esse é um terreno sagrado. Então, Silvio, obrigada pelo convite. É uma honra estar com Beth Mendes, com Kátia Teixeira, com Ana Maria, com a querida Delaine, com essa poesia maravilhosa, e com o Adair, com o Zé Bulcão, que não está aqui, a gente não está vendo, mas eu estou vendo ele, com o Eduardo, com o Bahia, e desculpem o Adair, né, se eu não falar, Zé, com o Vladimir, que nos ajudou nessa técnica, e nossas amigas, né, do Instituto Angelim, que estão aqui hoje conosco para relatar as suas histórias, essas jovens maravilhosas. Esse é um terreno sagrado. Estar aqui nesse momento é um privilégio. Flávio, boa tarde também. É um privilégio porque aqui a gente sabe que já passou parte dessa história de resistência e da história do Brasil nesses últimos períodos, períodos que a gente não estava se vendo muito, só virtualmente, e que mesmo assim a resistência continuou. Então, para nós é um grande orgulho estar aqui, estar podendo conversar e estar podendo trazer as nossas experiências singelas, mas que a gente traz com ela um pouquinho mais, como eu estava falando anteriormente, né, desse quentinho que esses encontros têm trazido para a gente todos os domingos, né, esse quentinho no coração. Então, é um prazer estar aqui. Meu nome é Milene Simões, sou socióloga, diretora-presidente do Instituto Angelim, que, né, tenho a gratidão de estar junto com Fabiola. Nós pensamos nesse instituto para poder preservar a memória de mulheres, e para preservar essa memória, a gente tinha que estar pensando em estar fazendo determinadas atividades, estar pensando em fazer determinados projetos e ações. E foi assim que a gente começou, pensando nessas ações, e não foi nada simples, né? Nessa curta trajetória, nosso instituto começou há pouco tempo, começou um pouco antes da pandemia, mas nessa curta trajetória nós percebemos que falta muito ainda das nossas referências, das nossas mulheres que estão presentes na história do nosso país, inclusive para a gente poder dizer que as jovens elas têm um caminho para seguir, né, para se inspirar. Então, começamos essa trajetória falando e fazendo com que a gente pudesse estar preservando
e mostrando para essas gerações futuras aquilo que a gente tem de melhor, né? Que são as nossas histórias de resistência, né? A gente costumava brincar, né, Fabíola, que a história das mulheres no Brasil ela se confunde com a história da libertação do Brasil, de um Brasil soberano, de um Brasil realmente para nós todos, né? E isso a gente tem visto na nossa história, né? E é por isso que a gente veio hoje aqui, para poder também estar trazendo esse sopro de esperança, né? Que a resistência ela também está na juventude, ela também está entre mulheres jovens, né? Então, história e memória é isso, é relatar o presente coletivamente, né? E aí a gente já, até dialogando com a música da Kátia, né? Mulheres, sim, as mulheres, né? Elas estão todas elas, né? São todas elas juntas, né? E a gente não pode andar sozinha, né? Cada uma de nós, com cada uma das nossas histórias e as histórias dos nossos antepassados e das nossas antepassadas, elas também transmitem força e resistência, né? E é isso que nós estamos lembrando aqui nesse momento, né? Dessas histórias, dessas trajetórias, lembrar que a consciência coletiva é ela que permite a gente construir, né? Um futuro que tenha perspectiva realmente libertária para todas nós. E já respondendo, né, a nossa indagação aí da nossa poeta, né? Sim, nós gostaríamos de estar num mundo em que todas somos seres humanos e todos somos vistos como seres humanos, mas ainda não é assim. As mulheres ainda são bastante deixadas, né, para um momento posterior. Tem muito preconceito, machismo, e não podia ser diferente num país que teve quase 300 anos de escravidão, né? Então, é com isso que a gente tem que lutar, né? Nós gostaríamos que fôssemos vistos todos iguais, mas ainda não é assim. É isso, né, Fabíola? Exatamente, Mi. E também a nossa função aqui em estar com todos vocês e que também nossos ouvintes é mostrar que quando a gente pensa, né, nesse histórico de mulheres, não é um histórico organizado. Quando a gente vai em bibliotecas, acessar teses, a inserção da mulher nos diferentes meios, né, da ciência, na academia, nas artes, é uma história muito, muito fragmentada. É uma história quase que para não ser contada. E isso não é um posicionamento feminista, tá? Simplesmente são os fatos e os dados, né? A gente vai ter aqui a fala da Franciele, que, enfim, tem a sua formação em biblioteconomia e ela vai, enfim, também poder enfatizar essa deficiência, proposital ou não, né, da história, né, no Brasil, não posso dizer de outros países, mas a gente sofre desse mal há muito tempo. Então, é um nadar contra a corrente constante, né, dessa história sendo fragmentada, propositalmente ou não, desse presente sendo cerceado e de um futuro incerto, né? Não só a questão da pandemia, que a gente sabe que, obviamente, causou muitos danos a mulheres em vários aspectos, mas a gente sabe que toda a luta travada, ela está sendo, vamos dizer assim, já falando de história, né, descontada. Está sendo contada uma outra história que está se tornando, entre aspas, verdade, e toda aquela luta anterior de se preservar a história, digamos assim, verdadeira, ela está, enfim, caindo por terra e virando talvez outra mentira, como se isso fosse possível, né? Enfim, estamos aqui para recontar esse passado, para lutar pelo passado da verdade e para que esse presente seja escrito da forma correta e daqui 5, 10, 15 anos a gente possa olhar, assistir a esse programa e a outros e falar, não, a história foi contada assim, não do jeito que talvez, né, contem lá na frente nos documentos oficiais. Então, nesse ato de resistência, eu acho que a gente pode voltar aos nossos antepassados e ancestrais, aos ancestrais da nossa terra, Brasil, né? Querendo ou não, todos nós aqui somos muito mais importados do que, né, os moradores, enfim, as tribos. A gente tem aqui a nossa representante, que é a Miguela, que vai falar sobre, enfim, esses povos originários, né? Então, com todo o respeito, a gente chama, então, agora a Miguela para conversar com a gente. Então, Miguela, venha. Seja bem-vinda. É isso. Olá.
Boa tarde, Miguela. Alpei, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Miguela, sou Guarani, do povo Guarani do estado de Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. Estou muito honrada de estar aqui no meio de tantas pessoas maravilhosas, no meio dessas mulheres, né? Fico muito feliz pelo convite. Eu, em se falar de resistência, né? Nós, povos indígenas, estamos aqui, né? Há mais de 500 anos resistindo, né? Tem uma grande fala do Ailton Krenak que diz assim que nosso futuro é ancestral, né? Nosso futuro ele é ancestral. E seguindo nessa lógica de que a gente só pode ser o amanhã o que a gente luta hoje, né? Quero dar uma ênfase para o que está acontecendo e o que aconteceu essa semana, né? Em Brasília. Estamos com o Levante para a Terra, que é a mobilização nacional dos povos indígenas em reconhecimento e respeito pelos direitos dos povos indígenas, pela luta, né, para que não transmite no Congresso a PL 490, né, que é um ataque aos direitos dos povos indígenas, né, nesse momento em que estamos passando, né, em que querem tirar o nosso direito de existir e de viver e dar continuidade, né? Então, peço encarecidamente, né, a todos que estão aqui, a todos que estão assistindo, para que acompanhem, né, o que está acontecendo, né? Essa semana nós tivemos, né, ocorreu um ataque, né, contra as nossas lideranças indígenas, né? O Estado atacou as nossas Nhandecis, que são as nossas mulheres, né? As nossas rezadoras, as nossas mães, né? Atacaram mulheres, crianças, né? Idosos, né? E isso é muito grave, né? Então peço encarecidamente a todos que estão aqui, né? Que se juntem a essa luta, que não é só a luta do povo indígena, né? É a luta de um país inteiro, né? Então, a mobilização está sendo nacional, né? No país inteiro. Então, nós temos as nossas páginas oficiais, que é a PIB, né? Tem a Cunhangue, que é o nosso conselho das mulheres Guarani Kaiowá. Você pode estar colaborando, estar juntando, né? Com a gente, colaborando com com o movimento lá em Brasília. Meu nome é Miguela, né? Como falei, eu sou artista visual, mãe e artista visual. Quero agradecer, né? Esse espaço, né? Agradecer o Silvio, agradecer Milene, agradecer Fabi, né? Agradecer a todos, né, por esse espaço de fala, né, por esse momento. Quero apresentar um pouquinho, né, do que a minha ancestralidade fala, né, o que o meu povo traz de sabedoria, né. Nós, Guarani Kaiowá, né, somos regidos muitos, né, pelos nossos o povo Guarani é regido muito, né, pelas nossas cosmologias, pelas nossas entidades, né, e o meu trabalho fala muito sobre isso, né, sobre essa ancestralidade que permeia o nosso imaginário, né. Aqui está a Mainoí, né, que significa beija-flor na cultura Guarani-Imbiá. Essa é uma pintura que me fez conexão, né, maravilhosa, me abriu janelas, né, para conhecer Milene, conhecer Fabi, conhecer essa rede de mulheres que a todo momento me abraçam, né? E me dão as mãos, né? Para continuar caminhando, né?
e poder estar colocando para fora toda essa beleza, né, que o povo guarani, essa beleza e sabedoria que o povo guarani tem para ensinar, né? Essa é Mainoí, né? Foi a minha primeira pintura. A minha próxima pintura é Putani, né? Que traz a força da mulher indígena, né? Para muitas etnias indígenas, a cobra ela tem um significado de grande mãe, né? Ela é o símbolo da feminilidade, da força, né? Da mulher indígena. Depois temos Guirá, que em Guarani significa pássaro. Essa é uma pintura que realizei para o Festival Requitantã, né? Que foi um festival de arte indígena, contemporânea indígena. Né? Foi uma linda revoada de pássaros coloridos, né? E foi muito importante e marcante. Aqui está Mitacunhal Sonhava, a menina que sonha, e traz esse imaginário, né, dessa cosmologia guarani, né, que se comunica, né, através dos sonhos, né, através dos insights, né, muitas das coisas que precisam ser ditas, né, permeiam o nosso imaginário através dos sonhos, né. Por isso que o sonhar é muito importante. O sonhar, né, traz vida, traz esperança, né? E a gente consegue sonhar, né, em viver e ter esperança, né? Tendo os nossos territórios demarcados, né? Tendo uma vida, nosso bem-estar, né? Nosso bem viver, nosso tecoporã, né? Depois temos a minha última pintura, a minha mais nova menina, Panambi, que significa borboleta, né? Ela também vem dessas comunicações, né? Com os nossos ancestrais, né? A borboleta Panambi traz esperança, traz vida, né? E é isso que nós, povos indígenas, desejamos, né? Viver bem, que as nossas crianças possam crescer, né? E que possam entender, né? Que a nossa cultura, a nossa resistência, né? De estar aqui, ela vem de toda uma luta, né? De todo um respeito com os nossos ancestrais, com as nossas mulheres, com as nossas inhandecis, né, com os nossos anciões, as nossas avós e mães, né? São sabedorias que são passadas por gerações e gerações, né? Através da oralidade, né? São cantos, rezas, né? Com palavras sonhadas, né? Então, é isso. Esse é o meu trabalho, né? Eu fico imensamente agradecida por esse espaço, né? E reforço mais uma vez, mais um pouquinho, que que vocês possam estar acompanhando, né? O que está acontecendo, o que está transitando no Congresso. Essa semana a gente foi aprovado a PL 490, né? Então nós estamos pedindo para que todos e todas se juntem para que a gente possa barrar e que isso não passe no Congresso e que mais um massacre, mais um genocídio, né, aconteça com os povos indígenas, né? Então é isso. Para quem quiser saber mais, se inteirar mais, acompanhe a Cunhanguê, né? A Cunhanguê está no Facebook, está no Instagram, temos a PIB também. Vocês podem contribuir com a gente, somando na nossa causa. Aguidê, gratidão. Querida Miguela,
Muito bom. E lembrando, né, que a gente começa a contar essa nossa história, e essa nossa história de resistência, por uma indígena, porque é nessa história que a gente mais tem os quebra-cabeças, né, Fabi? Os quebra-cabeças que a gente ainda não conseguiu montar, né? Tá faltando algumas peças. E é por isso que a gente começa por essa memória que traz para a gente a resistência através da arte, mas a resistência do significado, da identidade, aquela que a gente está tanto procurando para ter, aquela liberdade, inclusive, que a gente ainda não conseguiu conquistar, nem enquanto nós, mulheres, e nem enquanto nação, né? Principalmente no último período, né? E é claro que a gente, para emendar essa história muito bonita que a Miguela nos contou, de resistência, de força, de identidade, viu, Miguela? Estamos tendo algumas... Esse momento não está sendo muito bom para nenhuma de nós, estamos perdendo alguns direitos, mas estamos resistindo, né, Miguela? Momentos melhores virão, né? É com a resistência que a gente constrói um novo período, né? Existimos há 500 anos e continuaremos na resistência. É isso. E eu acho muito bonito pensar, né, essa oralidade que Miguela traz, né, desses anciãos e anciãs que, né, transmitiam, né, todo esse conhecimento através da fala, e que a gente sabe que por conta da pandemia e do pandemônio essa voz foi calada de alguma forma, né, e que nós estamos aqui para soltar o verbo, né, para usar dessa tecnologia e desse alcance que a gente consegue e usar da oralidade para a gente contar a história, né? Então, acho que podemos chamar a nossa próxima convidada. Vamos. Só quero explicar para todos aqueles que estão nos assistindo, para essa roda maravilhosa que está aqui, que foi uma intenção nossa, né? Minha, da Fabi, junto com o Silvio, da gente aumentar a roda. A gente não queria falar por essas mulheres que a gente já conhecia e que trabalhavam conosco no Instituto. A gente queria que elas falassem por elas. Então, é por isso que a gente ampliou a roda e por isso que está tão significativo aqui. Para nós, está sendo um prazer estar com todas elas. E não poderia ser diferente, né? Com essa fala de 500 anos de resistência que Miguela trouxe para nós, a gente não poderia deixar, nesse momento, de falar do período da escravidão. O Brasil viveu quase 300 anos, como já disse aqui, né? De escravidão, e isso, infelizmente, trouxe para nós uma série de consequências culturais, históricas, e que nós não conseguimos superar até agora, porque, afinal de contas, nós passamos mais períodos no sistema escravocrata do que na liberdade e na democracia. E para as mulheres isso foi muito, muito ruim. Por quê? Porque ainda mais aprofundou o patriarcado, o machismo, ainda mais as correntes foram amarradas. E é por isso que a gente se lembra aqui de algumas mulheres desse período. Com Miguela, a gente pode lembrar, por exemplo, da Tuíra Kayapó, né, que foi mundialmente conhecida por conta de liderar, né, uma nação, a nação indígena, né, contra algumas construções que estavam sendo feitas de hidrelétricas, né? E com as mulheres que vieram para cá no sentido, sim, Zé Vulcão vai colocar, que bom, isso mesmo. Essa é a Tuíra. A Tuíra, essa foto é recente dela, ela estava na manifestação em Brasília. Tuíra Kayapó, ela liderou, né, como eu disse, há algumas décadas, né, o seu povo por conta da resistência, né, da construção de hidrelétricas que não tinham nenhum tipo de garantias dos povos indígenas, né, e ela permanece na luta, é um exemplo para todas nós mulheres, e que Miguela tem representado tão bem, né? Então, saudações à nossa grande Tuíra Kayapó. E continuando, né, a gente tem outras mulheres que fazem com que a gente rememore e lembre por que nós estamos aqui hoje. E conversando com o Fabi, a gente lembrou da Alcatune, né, que liderou, né, junto, é a avó do Zumbi, e liderou, né, com ele, liderou por muito tempo, né, junto territórios de Palmares, uma mulher, uma guerreira, e que trouxe para a gente toda essa construção do que ser mulher num período de escravidão no Brasil. E por isso a gente traz aqui agora para conversar conosco a Fran Garcês, que vai contar um pouco da história dela de resistência em tempos atuais. É isso, Fabi? Vamos chamar a Fran? Venha, Fran, queremos te ouvir muito. Obrigada pela presença.
Olá, pessoal, meninas, Mirlene, Fabi, e todos e todas que estão aqui. Eu agradeço imensamente o convite, eu estou realmente muito honrada e surpresa, né, de estar aqui representando, até onde eu sei, pela primeira vez, dentro deste evento Estados Gerais da Cultura, as pessoas bibliotecárias negras também, né? E aí estou aqui, gente, enquanto uma pessoa que vem falar um pouquinho sobre o que é resistência, né? Quando nós estamos pensando neste país brasileiro, né? Brasil, no caso, que tem 353 anos de escravidão dos meus ancestrais. Eu sou a 4ª geração hoje de pessoas escravizadas que vieram do continente africano e que hoje se constituem, né? E grande parte a sociedade brasileira. E aí, quando estamos falando de mulheres, estamos falando de resistência negra, estamos falando de Dandara, não é? A resistência quilombola, estamos falando de Maria Firmina dos Reis, com a sua obra seminal, Úrsula, lançada em 1860, não é? Que demandava, que abordava a questão abolicionista. Estamos falando de Antonieta de Barros, não é? A primeira mulher que se tornou a deputada estadual em Santa Catarina, lá em 1934, não é? Estamos falando de Carolina Maria de Jesus, uma mulher negra, escritora, que aí publicou Quarto de Despejo, que eu acho que hoje é uma das obras que todos e todas, né, lemos e relemos e nos conectamos, né, enquanto pessoas negras dentro de uma realidade que não está muito longe, né, de várias pessoas hoje no país. Estamos falando também de Teresa de Benguela, né, líder quilombola, Tia Ciata, Dona Ivone Lara, enfim, estamos falando de mulheres que são resistência somente por toda a abordagem, toda a luta, não é, antirracista, anticolonial e antissexista, né, e a libertação dos seus em diversas áreas, em diversos momentos históricos, não é? E tendo essas pessoas enquanto ancestrais, essas mulheres guerreiras enquanto ancestrais, para mim é imensamente importante, né, trazer o meu lugar de mulher negra bibliotecária enquanto mulher que pesquisa dentro de uma sociedade que ainda não nos vê, né, como intelectuais. E isso também é muito importante, porque tenho, então, como referenciais, né, Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, tenho da minha área Ana Virgínia Pinheiro, Regina Tonini, Maria Aparecida Moura, Yara Bittencourt, muitas mulheres, todas elas mulheres negras, né, que colaboram dentro da minha área para fazer aí uma desconstrução, não é? Trazer uma crítica no meu campo, que essencialmente, para quem não conhece a profissão bibliotecária, nós trabalhamos não só em bibliotecas, não é? Organizando, sistematizando, divulgando os acervos que fazem parte dessas bibliotecas do Brasil inteiro, que podem ser bibliotecas comunitárias, bibliotecas públicas, mas também estamos aí nas redes, né? Gerenciando vários perfis, divulgando materiais de diversos conteúdos que vão ter que nós esperamos, né, tenha importância para transformação social das realidades. E quando a gente está falando de biblioteca, nós também lembramos do quê? Do livro, não é? O livro que faz parte aí da nossa construção, não somente para a gente ter acesso à memória e à história dos nossos ancestrais, e aí, no meu caso, enquanto mulher negra, a história dos meus ancestrais também é passada pela oralidade, não é? Assim como a pessoa indígena recebe a sua ancestralidade também pela oralidade, o povo africano, né, tem esse contato direto a partir dos nossos avós, que contam todas as histórias de resistência dos nossos ancestrais, né? E aí, quando nós estamos falando da biblioteca, quantas mulheres negras a gente vê dentro dos acervos? Existe um projeto, né, criado por 2 mulheres técnicas em biblioteconomia, que fala, que pergunta, quantas mulheres negras você já leu? Não é? Que se chama Mulheres Negras na Biblioteca, da Karine e da Juliane, se não me engano, que são 2 técnicas em biblioteconomia que tem um projeto maravilhoso lá em São Paulo
e que divulgam a literatura feminina, mas não a literatura somente de diversas mulheres, mas exclusivamente de mulheres negras, não é? E aí saber que o contato à leitura nos transforma, porque nós temos acesso, né, à nossa ancestralidade de saber as histórias do nosso povo, embora nós saibamos que todas as histórias, elas têm um lado, né? Todo mundo que conta, que escreve um livro, está contando uma história. E durante muito tempo, eu, enquanto mulher negra e bibliotecária, tive muita dificuldade de encontrar a escrita negra, de mulheres negras dentro da minha área, não é? E para isso a gente foi se juntando enquanto movimento, e hoje nós temos um coletivo nacional de bibliotecários negros, nós temos o selo Niota, que é um selo coordenado por mim e outra mulher, que é a Natália Romero, para divulgar a produção científica de mulheres, de indígenas, de mulheres negras, de população LGBTQIA, de forma gratuita para quem quiser baixar. Então, depois a gente deixa ali o link do site para quem quiser acessar e baixar os livros que são disponibilizados. E essa resistência, ela vem do quê? Ela vem porque nós não queremos mais que outras pessoas contem a história por nós. Nós queremos ter o nosso lugar de enunciação dentro da nossa sociedade. Nós queremos dizer que, enquanto pessoas bibliotecárias negras, por exemplo, o racismo ele está presente desde a contratação até as relações pessoais que nós temos com as pessoas com quem trabalhamos, com quem atendemos. Nós queremos dizer também que, para quem nos atende, se for uma pessoa branca, ela pode estar trazendo seus preconceitos dentro do atendimento, por exemplo. Nós queremos dizer que, quando estamos montando uma coleção, né, um acervo dentro de uma biblioteca, para que as populações possam acessar, nós temos que contemplar todas as pessoas, não somente incluir aquilo que nós achamos, porque não existe neutralidade profissional dentro da biblioteconomia. Quando a gente decide que não vai fazer algo, nós estamos tomando uma decisão, e essa decisão é política, e está embasada nos nossos valores, está embasada naquilo que nós acreditamos enquanto mundo, enquanto ciência, enquanto, né, tudo que está e que faz parte da nossa construção identitária, né, e construção dentro do nosso país. Então, quando eu penso em mulheres negras, né, eu penso em resistência, e por isso é importante, né, gravar essas resistências em livros. Essa aqui é a primeira edição do livro Bibliotecários Negros, né, que vem desse coletivo de bibliotecários negros. Nós temos também a segunda, esse aqui já é a segunda edição do livro Mulheres Negras na Biblioteconomia e Ciência da Informação, contemplando a arquivologia e todas as outras áreas, né, do conhecimento da informação, dizendo, olha, nós somos mulheres, nós existimos, olha, nós somos bibliotecários negros, atuamos em diversos espaços, né, bibliotecários, e estamos aqui na luta para que nós sejamos ouvidos, mas principalmente para que todas as pessoas sejam ouvidas. Trazer a consciência política, né, do que é ser uma pessoa que trabalha com informação e que faz parte da sociedade brasileira, que é diversa, que necessita de informação para sua transformação social, né, e ascensão educacional, política, representação, e, conhecimento dos seus direitos, né, para que a gente não tenha aí casos de genocídio da população negra, e as pessoas pensam que é simplesmente uma luta contra as drogas, quando, na verdade, a questão é a necropolítica que está vinculada ao Estado e que é exercida pelas forças desse Estado, né, contra a população negra. Quando a gente vê o feminicídio de mulheres negras, e a gente percebe que não existe igualdade entre mulheres brancas e negras quando a gente está pensando em relações, por exemplo, que as relações são permeadas por práticas racistas, as relações elas são permeadas, mesmo que você diga que ama uma pessoa, não quer dizer que muitas vezes você não vai expressar o racismo contra essa pessoa, porque o racismo é uma construção dentro da nossa sociedade, e é importante que isso seja visto, não é? E aqui é a última edição que acabou de sair, do livro Bibliotecários Negros, está tudo no site, gente, para baixar gratuitamente. E por que nós criamos essas edições? Por que nós criamos esses livros? Porque, primeiro, a academia nos respeita a partir daquilo que ela lê, né, sobre nós, a partir do nosso pensamento, utilizando métodos científicos.
corroborado por nossos ancestrais intelectuais que foram lá e já produziram sobre aquilo, né? Então, o que a gente traz hoje é plantar para as futuras gerações, para que outras pessoas, bibliotecárias, bibliotecários negros, para aquelas pessoas que utilizam as bibliotecas, saibam da importância da biblioteconomia enquanto uma ciência que está preparada para ajudar as pessoas a transformar a sua realidade social. Que nós somos pessoas profissionais que são preparados durante 4 anos, não é somente para organizar as estantes nos livros, né, que muita gente confunde, mas sim para ajudar você, pessoa que está em qualquer lugar do país, a encontrar a informação que você precisa para transformar a sua realidade, né, e adquirir maior conhecimento sobre aquele assunto e aquela questão que você quer aprender mais, né, sobre dentro da sua vivência, do seu cotidiano. Então, hoje, o que eu gostaria de dizer aqui, né? Isso tudo faz parte da construção, já que vim aqui representar mulheres negras e representar a biblioteconomia, estou aqui para dizer que nós lutamos hoje dentro do campo, não só intelectual, mas dentro das próprias bibliotecas, para que as legislações que trazem a história e cultura africana e afro-brasileira e indígena dentro dos acervos sejam inclusas, assim como a representação da diversidade sexual e de gênero também sejam inclusas e respeitadas. Afinal, quando uma pessoa entrar dentro de uma biblioteca, ela tem que pertencer àquele espaço e não achar que ele é somente para uma elite, né? Ou para aquelas pessoas que têm condições financeiras para comprar, né, livros, enfim. Então, agradeço, espero não ter passado do tempo, meninas, mas eu acredito que a mensagem foi direcionada. Foi ótimo, Fran, obrigada. Mais uma vez, né, Fabi, lembrando, é isso mesmo, Fran, nós temos que ser realmente cada dia mais todas feministas e cada dia mais contra o racismo, porque senão a gente não se dá conta desse racismo estrutural que permeia a nossa sociedade, né, Fabi? É uma fala muito potente, muito esclarecida. Eu acho que é sempre muito bom e bonito ter essa fala tão esclarecida e tão potente numa jovem, né? Que tem respeito a todas as referências anteriores e sabe o posicionamento do presente, né? Então, na verdade, é uma honra te ouvir, é uma honra saber que existem coletivos e grupos, porque também há muita ignorância da nossa parte, não porque simplesmente não sabemos, né? Eu acho que muitos que estão ouvindo a gente é isso, a gente não sabe, até não saber uma profissão e não saber aonde, né, esses grupos estão atuando. E é muito bonito imaginar que realmente a biblioteca é esse lugar de acolhimento, né? E não um lugar onde você se sinta mal, pelo contrário, né? O conhecimento, a relação com a história, tudo isso tem que ser algo construído e construído com diversidade, né? Então é uma luta mais do que nunca hoje, né, Fran? De resistência, de embate, né, com todos os ataques que estão acontecendo, né? E continuando nossa tarde aqui de memória e resistência, né? Quero aproveitar para dar entrada aqui numa parte da história, né, Fabi, que trata das mulheres e os direitos pelo trabalho, pelo acesso ao trabalho, que isso foi muito tardio no Brasil. As mulheres tiveram que lutar bastante para poder entrar no mundo do trabalho, né? Trabalho registrado, oficial, né? Tanto que em 1919, a primeira greve geral que nós tivemos, ela começou numa fábrica de tecelãs, de mulheres que trabalhavam, né? A maior parte era de mulheres, né? Isso em São Paulo, e o que significa que elas estavam realmente sofrendo muito com a precariedade do trabalho e foram elas que alertaram, né? E depois foi ganhando impulso e se tornou a primeira greve geral do Brasil, né? E por isso quero agradecer aqui 2 pessoas que estão assistindo a nossa live, Fabi, que é a Maria Pimentel, sindicalista, histórica, pois está aqui nos assistindo, quero agradecer. Memorizar também, falar que dessas todas lutas que também estão presentes, né, junto com Maria, e quero agradecer também a Márcia Campos, que também está nos assistindo e foi a primeira mulher do Brasil, da América Latina, a ocupar o cargo da Federação Democrática Internacional de Mulheres, a FEDIM. Então, é um prazer ter elas aqui conosco, mas para falar do sindicalismo atual, nada melhor do que a Vivian, né, que está aqui conosco.
E a Vivian, que lidera atualmente um dos sindicatos onde mais tem mulheres e mulheres jovens, e onde mais a gente também encontra problemas. Então, por conta, né, do telemarketing, de toda a precariedade e preconceitos. Então, cadê Vivian? Cadê você? Você agora que vai nos dizer como é que é ser sindicalista jovem em tempos atuais. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu estou muito feliz pelo convite, né, de estar presente aqui com tantas pessoas maravilhosas, né, homens e mulheres. Estou muito feliz, né, da Márcia estar aqui, Márcia Campos, né, a Márcia foi uma das minhas grandes referências, assim, enquanto movimento feminino, né, feminista, eu sempre tive ela como uma grande referência na minha vida, né, então, dar os meus cumprimentos para ela. E outra pessoa que também está aqui, que é Maria Pimentel, né, que tem aí uma história, né, no sindicalismo, né, no movimento feminista, uma pessoa que fez história no movimento e continua as duas aí atuantes, né, pela luta aí da emancipação da mulher. Né, fico feliz aí por estar aqui com vocês, né, e vocês estavam falando sobre a questão das tecelãs, né, e hoje eu reflito muito sobre isso, né, que as tecelãs de ontem são as operadoras de telemarketing de hoje, né, eu faço parte de uma categoria, né, que seria de operadores de telemarketing, né, uma categoria extremamente precarizada, né, que sofre muito preconceito, né, a gente vê muitos memes aí na internet, sobre os operadores de telemarketing, e a minha atuação, né, no movimento sindical, né, foi, na verdade, o meu segundo emprego, né, e era uma época muito difícil, né, e eu entrei no telemarketing e passei por maus bocados, assim, né. Eu já tive uma criação, né, meu pai era sindicalista e a minha formação sempre foi muito de questionadora, né. Então, quando eu passei por esses perrengues, eu falei, não, é importante que eu esteja dentro do movimento sindical para que eu possa, né, contribuir, para que eu possa questionar as questões que existem dentro da categoria. Né, eu pensei, né, na minha fala em fazer um histórico aí de todos os direitos conquistados por nós, mulheres, ao longo do tempo, né, mas a reflexão que eu gostaria de trazer para todas as mulheres aqui, né, que apesar de todas as conquistas que nós tivemos, né, conquistas estas, né, eu acho que a Beth Mendes está aqui, eu acho que foi uma das grandes referências aí para nós mulheres, que foi torturada, que participou, né, desse momento da história tão revoltante para todos nós, seres humanos, né, Maria Pimentel, que esteve também, né, que participou desse momento da história, e tantos outros que estão aqui nos assistindo ou participando dessa live. Né? Então, a gente começa a refletir que todos os direitos que nós conseguimos, né, por essa luta de homens e mulheres, né, está sendo retirado ao longo do tempo. Muito mais, né, nos últimos anos, infelizmente, né, com a eleição desse presidente da República que a gente tem, infelizmente. Né? Isso não é uma questão só da mulher, né? A gente sabe que é um ataque presente em todas as minorias, né, os indígenas, são os negros, né, todas as minorias que são hostilizadas, infelizmente, por este governo. A gente teve, né, a conquista do regramento do trabalho, como muito bem falou a Milene, foi uma conquista conquistada mesmo, porque foi com muita briga, o direito ao trabalho da mulher, né, a gente teve aí o direito à licença maternidade, que era a gente reproduz, a gente contribui para a sociedade, e a gente não tinha o direito de ficar com os nossos filhos. Então, as duras penas, com muita briga, a gente conquistou esse direito, né? Outra questão é o aleitamento materno,
né, que antes, e só fazendo uma observação, né, que a licença maternidade antes era biológica, né, e recentemente, muito recentemente, nós mulheres, né, não só mulheres, né, mas homens também que adotaram, a gente teve o direito à licença maternidade afetiva, né, por adoção. Então, na verdade, é uma luta também porque as mães que não tinham direito, não tinham condições de ter seus filhos biológicos, né, quando adotavam não tinha esse direito à licença maternidade. Olha que absurdo, né? E também eu gostaria de citar uma questão sobre a questão do salário igual, né, entre homens e mulheres, né, acho que a Milene citou, né, essa questão da OIT em 1919, e olha que absurdo, a gente, há mais de 100 anos, luta para que haja igualdade salarial entre homens e mulheres. Olha só que absurdo, né? No Brasil, a gente tem essa diferença, né, de, em média, 30% para uma função que eu e o homem exerce. E isso dói na alma da gente, né? Saber que a gente está exercendo a mesma função, com a mesma qualidade técnica, ou até melhor, e a gente ser desqualificada na remuneração, né? Eu gostaria de citar 3 mulheres, novamente, que nessa luta, né, pela aprovação do PLC 130, que é a Márcia Campos, Maria Pimentel e Gláucia Morelli, né? A Márcia Campos, né, nessa atuação pela FEDIM, Federação Internacional de Mulheres, a Maria Pimentel, né, pertencendo ao movimento sindical, pela CGTB, e a Gláucia, né, presidente da Confederação de Mulheres do Brasil, sempre estiveram muito atuantes, né, nessa questão. E de alguns anos para cá a gente organizou um fórum nacional, né, tendo todo esse levante contra as minorias, contra as mulheres. Nós, mulheres das centrais sindicais, resolvemos nos unir, né, porque eram muitos ataques que estavam ocorrendo. Nós tivemos aí a reforma da Previdência, tivemos a reforma da trabalhista, né, que tirou muitos direitos, né, dos trabalhadores, mas pior para nós mulheres, que fomos mais afetadas, né? Então, a gente vem se organizando ao longo dos últimos anos, né, para que a gente promova ações, né, e discuta aí formas da gente combater tudo isso que está ocorrendo no nosso país, né? É algo muito difícil, né, e a gente precisa, enquanto mulher, né, tá defendendo esse direito, né, os nossos direitos, né, mas muito mais, por exemplo, sobre essa questão do PLC 130, que foi aprovado nas 2 casas legislativas, na Câmara Federal e no Senado, e quando foi para a sanção, o presidente não sancionou, né? Então, são questões que a gente fala, né, todos esses direitos que todos os nossos ancestrais conquistaram, né, a duras penas, né, abaixo aí de chicotadas, né, de tortura, né, a gente vê hoje, infelizmente, sendo retirado do nosso povo, né. O movimento sindical, em especial o movimento sindical feminista, né, a gente vem aí travando diversas lutas, né, principalmente com essa questão da pandemia, que antes nós éramos 61% do mercado de trabalho, e hoje, pós-pandemia, a gente é 45%. Então, o que a gente conclui? Que nessa questão do desemprego, nós, mulheres, somos mais afetadas, né? Então, são coisas que a gente precisa refletir, né, enquanto mulher, nós das classes trabalhadoras, né, da classe trabalhadora, independente da sua categoria, né, eu faço parte do telemarketing, que é um setor extremamente precarizado, né, e por isso que eu resolvi continuar, porque
essa questão da resistência, né? Quando a gente não vê que as pessoas têm voz, a gente tem que ser a primeira a ter a voz e falar, não, eu quero ficar e quero trazer mais pessoas para que a gente não deixe tirar tantos direitos da gente, né? Eu gostaria de ler um poema, se eu tiver um tempinho, que eu acho que fez parte da minha decisão de entrar para o movimento sindical e fazer parte dessa resistência. Eu fico muito emocionada da gente estar discutindo, né, trazendo tantas histórias bonitas, né, e mulheres que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas tiveram por opção estar aqui, de serem referências, de trazerem outras pessoas, de conscientizarem dentro das suas áreas, dentro do movimento indígena, dentro do movimento negro, dentro do movimento sindical, e trazer mais pessoas para que a gente pudesse montar aí uma grande luta para que a gente preservasse os nossos direitos e conquistasse ainda mais. Tá, gente? Então, eu gostaria de ler. Tenho tempo, Mi? Tem? Então, vamos lá. Olha, gente, esse poema, ele é O Operário em Construção, do Vinícius de Moraes, e foi, assim, o meu despertar, né, para realmente eu decidi realmente que eu gostaria estar dentro da luta, né. Ele é assim, ele é um pouco grande, tá? Se eu não tivesse passado meu tempo, eu peço perdão. E o diabo, levando ao alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-lhe a quem me quero. Portanto, se tu me adorares, tudo serás teu. E Jesus respondendo disse-lhe, vá-te, Satanás, porque está escrito, adorará o teu Deus, e só a ele servirás. Lucas, capítulo 5, versículos 5 a 8. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. E como um pássaro sem asas, ele subia as suas casas como que lhes brotavam da mão. Mas tudo desconhecia da sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que o tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria, e quanto ao pão, ele comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que certo dia, à mesa ao cortar o pão, o operário foi tomado por uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo que existia. Era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção, e sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento, naquela casa vazia que ele mesmo levantara, o mundo novo nascia de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve uma segunda impressão, de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. E foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo e largo no coração, e como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E de fato novo se viu, que a todos admirava,
O que um operário dizia, o outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que a sua marmita era o prato do patrão, que a sua cerveja preta era o uísque do patrão, que o seu macacão de suate era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que os seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que a sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não, e o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão, mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençando do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer isso sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrer o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que o foi levando ao alto da construção e, no momento de tempo, mostrou-lhe toda a região e, apontando ao operário, fez-lhe esta declaração: dar-te-ei todo este poder à sua satisfação, porque a mim me foi entregue e dou a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher, portanto, tudo que vês serás teu, se me adorares. E ainda mais, se abandonares o que te faz dizer não. E o operário fitou o operário, que olhava e o que refletia. Mas o que viu o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas via as coisas, objetos, produtos, manufaturas, via tudo o que fazia o lucro do seu patrão. E a cada coisa que via, misteriosamente havia a marca da sua mão. E o operário disse não. Loucura, gritou o patrão. Não vês o que te dou eu? Mentira, disse o operário. Não pode dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado com medo e solidão. Um silêncio de torturas e gritos de maldição. Um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouvia a voz de todos os seus irmãos, dos seus irmãos que morreram por outros que viverão. E uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão. De um operário pobre e esquecido, razão, porém que fizeram um operário construído, o operário em construção. Desculpa. Resistência e luta. Resistência e luta. Consciência dos nossos ancestrais, de trabalhadores que lutaram pela gente lá atrás, de todas as trabalhadoras que foram torturadas, estupradas, que hoje são as nossas referências, né? Então, foi algo que despertou a minha consciência, né, para a luta, né? E eu acho que foi super importante, e momentos como esses a gente tem que trazer mais, né, para a nossa juventude, principalmente. Eu lido com a juventude, eu sei quanto é difícil, né, a conscientização dos trabalhadores jovens, né, mas é assim, resistência e luta e resistência e luta. É isso, porque assim a gente planta semente no coração, né? Com certeza. Muito bom, Vivian, muito bom. E além, né, dessa dura conquista, como a Vivian retratou aqui para a gente, das mulheres no mundo do trabalho, não podia ser diferente das mulheres para votar e serem votadas, né? Vejam que a gente vai ter essa conquista só em 1932, e aí depois disso a gente vai ter que ter um monte de legislação, um monte de luta, bravas lutas,
para que a gente pudesse ter o direito a concorrer, né, a um cargo, né? E até hoje somos um dos países que tem a maior diferença, né, entre representação feminina no Congresso, no Poder Executivo, né? Então, por isso eu estou passando a bola aqui. Não sei se o Fabi quer completar. Estou passando a bola para a Keila, que a Keila é militante do movimento cultural, foi diretora, né, do CPC da UMES, mas a Keila também foi candidata, teve essa experiência de ser uma jovem candidata em São Paulo, já que ela mora lá em Parelheiros, né, extremo sul de São Paulo, mas que trouxe essa experiência e vem nos dizer também um pouco de como é essa história. Não é isso, Fabi? Exatamente, e vale a pena comentar novamente, caso alguém tenha acabado de entrar na apresentação desse encontro, são jovens, são mulheres jovens que sabem o lugar onde elas estão, tomam consciência dessa luta e seguem em frente. Então, sim, a juventude tem solução. Eu não estou querendo rimar, não, porque não é minha praia, mas é muita emoção de ouvir essas falas tão jovens, tão potentes. É uma esperança, né? Perto de toda a desgraça e a desesperança que a gente acaba assistindo, né, no dia a dia. Então, Keila, a palavra é sua. Fale lindamente, como você sempre faz. Obrigada. Que isso, que responsabilidade! Eu quero primeiro agradecer ao convite, porque é uma honra imensa estar aqui, agradecer também quem está assistindo, a gente acompanhando, que live incrível que está acontecendo hoje. E eu não poderia, já que a gente está falando de memória, né, da nossa ousadia, resistência, eu não poderia começar falando sem citar um pouco ali de característica de quem me para e quem me cria, né? Minha mãe, eu acho que é o ponto de partida de tudo que... da pessoa que eu me tornei, obviamente, mas também das próprias decisões políticas, né? Acho que acabou influenciando bastante. Então, a Mi falou, né? Eu sou de Parelheiros, extremo sul de São Paulo. Minha mãe é comerciante aqui no bairro há mais de 30 anos e criou 7 filhos na cozinha em que ela trabalhava diariamente, né? Então, essa é uma coisa que sempre marcou bastante a gente e até então, né, antes de ter a consciência de toda a questão da posição que a mulher ocupa na sociedade, eu não percebia o peso que tinha isso, da minha mãe ter que manter os filhos dentro do trabalho, dentro de uma cozinha, dentro de uma série de perigos que poderiam existir, que não estava correto, mas que era a única forma que ela tinha de trabalhar, nos sustentar e ainda assim nos manter educados, né? De estar por perto, de acompanhar nosso crescimento. E ela sempre falou bastante de como isso foi importante para que ela não perdesse nada do nosso desenvolvimento. E no meio disso tudo também a questão do próprio bairro, do qual ela sempre foi bastante envolvida nos projetos culturais, no desenvolvimento político, urbano do bairro, e que aí também é aquela coisa, né? Mulher na política também é isso, a cria está sempre lá escutando o que está rolando. Foi assim que eu cresci. Depois, no final do ensino médio, eu conheci a UMES de São Paulo, a União Municipal dos Estudantes Secundaristas, onde eu acabei me envolvendo e atuando durante algum tempo. Foram 3 anos praticamente na UMES, 2 deles da gestão em si, né, que eu fui eleita diretora de cultura da UMES de São Paulo, mas antes disso eu já estava ali conhecendo e atuando, né, que depois que a curiosidade atiça, né, você pega, o pessoal fala, né, a mosquinha azul picou, já era, você entrou, acabou, vamos embora.
E foi assim que eu estive presente, participei, dirigi ocupações secundaristas em 2015. Eu acho que esse foi o processo que mais me marcou durante o movimento secundarista. Acredito também que é o movimento mais marcante do movimento secundarista nos últimos tempos, desde o impeachment do Collor. Acho que não teve nenhum outro momento tão de luta tão acirrada, né, e de tanta decisão da juventude de estar ali. A gente passou mais de um mês dormindo em escola e enfrentando toda a pressão que existia para as escolas serem desocupadas, sem que houvesse qualquer diálogo, possibilidade de diálogo e do governo voltar atrás na decisão de fechar aquelas 94 escolas que estavam na proposta, né? A ocupação das escolas, ela começa a partir de uma situação em que a gente já estava se manifestando contra o fechamento das escolas e o governo não abria diálogo. E aí, quando a gente percebe que não tinha outra solução, começam a surgir as ocupações e se transforma num movimento gigantesco aqui no estado de São Paulo. A gente perde a noção, inclusive, num dado momento, de quantas escolas teriam sido ocupadas. E no ano seguinte acaba se tornando um movimento até nacional, né, no início de 2016, por conta da discussão da reforma do ensino médio. E esse momento também é marcado para mim pela presença feminina, né? No movimento secundarista, a presença feminina é muito forte, é muito pulsante. As meninas são as que mais estão à frente dos grêmios, são as que mais querem opinar, participar, e isso tudo é muito forte, muito bonito, mas ao mesmo tempo também é algo que nos acende diversas preocupações, né? Porque a gente ali na UMES, mesmo estando no movimento secundarista, a gente também sempre teve muito afinco na discussão da conjuntura nacional, na discussão eleitoral, na coisa como um todo, né? Na política como um todo, e a gente já percebia que tem coisa errada, né? A gente participar tanto na escola, mas chega lá na frente, a gente não tem o mesmo espaço. Aonde que isso se quebra, né? Aonde que isso se parte? Onde que está o problema que chega lá na frente, a gente não tem tantas mulheres assim nos espaços de decisão, sendo que lá atrás a gente é justamente quem está mais na linha de frente. Eu acho que isso foi algo que também nos marcou durante o período das ocupações, que chegou, inclusive, a virar assunto de documentário, enfim, porque realmente é algo muito forte para a situação e que nos levanta esses questionamentos, né? E aí, a outra coisa que eu queria trazer para cá e que eu acho que é uma das coisas principais, assim, dessa minha caminhada, é que logo em seguida do término da minha gestão na UMES, eu engravidei no final de 2018. Eu tinha acabado de me candidatar, tinha acabado de passar a eleição. Eu me candidatei a primeira vez em 2018 para deputada federal, eu tinha 21 anos, e foi uma loucura, foi uma loucura. E aí, depois a gestação, uma outra loucura. Eu estava tentando passar na universidade, prestei vestibular grávida, passei no vestibular, entrei para letras na USP, e aí surgem os novos questionamentos, né? Acho que eu me deparei justamente com as questões que fazem com que essa participação feminina se quebrasse no meio do caminho, porque estar gestante na universidade foi um desafio também. Eu moro em Parelheiros, eu não deixei de morar em Parelheiros em momento algum desse período todo, e eu levo 2 horas para chegar na cidade universitária, no mínimo. Estudava à noite, chegava à tarde, então... E aí, lógico, as barreiras com relação à assistência à maternidade dentro da universidade, né? Das dificuldades que se tem com relação, enfim, a creche na universidade, né? A USP hoje, a gente sabe que
não só a USP, mas as universidades de modo geral sofrem um desmonte, né? A educação está nessa situação, né, pedindo socorro, de cortes sucessivos que tem sofrido, e antes mesmo disso, a creche na universidade já era um problema, e isso já estava na minha cabeça. Eu nem tinha ganhado nem ainda, e já estava com essas questões todas. E, para além disso, né, da participação na universidade, dos percalços que se tem nesse sentido, mas também aí das próprias questões do meu bairro, né? Então, me deparar com o fato de que eu não tinha uma maternidade onde eu moro, de que a maternidade mais próxima fica a quase 20 quilômetros da minha casa, e que em diversas situações de emergências você não tem amparo, você não tem o aparelho público para te amparar. Isso foi algo também que me marcou bastante, e me marcou principalmente no momento em que eu tive um parto prematuro, de 24 semanas, e meu bebê não sobrevive, né? E tudo isso, assim, hoje eu falo com um pouco mais de tranquilidade, né? Mas ainda são coisas que marcam muito, e a gente costumou falar. Eu saí candidata depois, em 2020 também, decidi continuar os projetos que a gente tinha iniciado na primeira candidatura, então saí para vereadora, e acredito que, na verdade, é o objetivo principal pela atuação que eu procuro ter no bairro. E essa questão da maternidade, então, vem muito mais forte nessa segunda campanha, onde eu tinha passado por essa experiência, e a gente passa a repetir, né, que as dificuldades das mulheres na periferia é que a gente mal tem o direito de dar à luz, né? Na periferia você mal tem o direito de nascer, onde você se encontra, porque não se tem acesso ao mínimo que se deveria ter, né? Então, são todas as questões, assim, que eu queria trazer, que são muito mais do pessoal, mas que permeiam essa construção coletiva mesmo da luta, né? Eu acredito, e aí eu, inclusive, cheguei a escrever o relato do meu parto, posso depois compartilhar o link com o pessoal, estava acompanhando os comentários no YouTube também. Mas aí eu falo que permeia a luta coletiva, porque não é porque eu passei por essa experiência que ela se torna verdade, né? A gente tem vivido tempos de muito negacionismo, e as pessoas têm distorcido a máxima de que a prática é o critério da verdade, né? Então, se eu tô vendo que a moeda tá grudando no lugar da vacina, então é assim, e não é bem assim. E nesse relato eu trago justamente no final os dados dessa negligência com relação à maternidade em si, a gravidez precoce, que é um outro problema gigantesco na periferia, porque você gera um ciclo de dependência e pobreza sem fim para as mulheres, né? Eu também costumo falar da comparação que eu tenho com as meninas que estudaram comigo aqui em Parelheiros, né, no extremo sul, e as meninas que estudaram comigo em Santo Amaro, que é onde é muito mais urbano, se tem muito mais acesso, onde eu realmente terminei o meu ensino médio. Dessa classe lá de Santo Amaro, de todas as meninas que estiveram na mesma sala que eu, só uma hoje já é mãe, e ela já é mãe, já é sendo formada em enfermagem, já tendo o emprego, a carreira dela já iniciada. É uma situação completamente diferente. Na outra classe, em Parelheiros, eu posso contar em uma mão as meninas que não são mães ainda, e são as únicas, as que não são mães, que conseguiram entrar na universidade, que se formaram. Então, a gente precisa de uma discussão muito, muito, muito profunda com relação à maternidade ainda. No feminismo, eu acredito que precisa ser bandeira máxima, justamente porque acaba sendo
a raiz de muitas outras questões. É, por exemplo, o principal motivo pelo qual as meninas evadem nas escolas, né? E isso é no Brasil inteiro, não é coisa assim, sendo repetindo discursos preconceituosos, coisa do sertão, coisa do Nordeste. Não, isso é no Brasil inteiro, isso é na periferia de São Paulo, isso é em todos os cantos onde existe desigualdade social, onde as meninas engravidam muito cedo, elas vão deixar de estudar, elas vão deixar de ter participação política, elas vão deixar de ter acesso a uma série de coisas que deveriam ter se a maternidade não fosse um fardo hoje para a mulher. Se o Estado cumprisse o seu dever de assistir a essas mulheres que se tornam mães, e aí, nesse caso, independente da idade também, né? Eu estou muito feliz de poder trazer isso para cá, porque a verdade é que, como também acaba sendo assuntos muito difíceis, eu tive poucas oportunidades de falar ainda sobre isso, né? Eu participei muito mais desses assuntos quando eu ainda estava gestante. E depois eu deixei um pouco as coisas no gelo, mas eu acho que é necessário falar, é necessário que a gente se levante contra todas essas limitações que ainda tem na nossa sociedade, e que porque só assim a gente vai conseguir avançar, né? Então, eu sigo hoje no trabalho de juventude, sou da comunicação da Juventude Pátria Livre, estou em Parelheiros também apoiando minha mãe em todos os projetos que ela está envolvida, minha mãe que agora aos 57 entrou na USP também, é minha colega da faculdade, e é isso, eu agradeço mais uma vez mesmo pelo espaço, por a gente ter feito esse encontro assim, incrível de memória, porque memória também é muita resistência. Muito bem, Keila. De mãos dadas, lembramos o passado, resistimos e temos perspectivas melhores para o futuro, né? Muito bom, Keila. É isso. Fabi? Excelente. Gente, é isso. A gente sabia que ia ser um domingo marcante. Foi quando pensamos nessas mulheres, a gente sabia que ia ser impactante, cada qual falando do seu lugar, juntando, né, algo muito íntimo com algo muito coletivo. Então, Keila, parabéns, sua fala foi emocionante e é muito bonito, né, Keila, porque você volta para a origem, né, a criança. Estamos falando de memória, mulheres adultas, jovens, e voltamos à ideia da infância, né, que é onde a gente acredita que é a esperança do futuro. Na verdade, nós, cada qual na sua idade, cria o seu futuro, né? Infelizmente, é um pensamento de achar que chegamos em certa idade e não temos mais nada ao que fazer, lutar, resistir, pelo contrário. Muito bonita a sua fala, e eu acho que eu gostaria de ir chamando, né, toda a turma que está aqui na sala, para a gente ir encaminhando para o encerramento, para a gente poder ler as perguntas, né, conversar um pouquinho mais com o público que nos acompanhou. E é isso, né, Fabi? Memória é isso, né? É uma construção coletiva, como a gente falou no começo, e acredito que para as mulheres mais ainda, né, é um sinal de resistência, é isso que a gente tentou demonstrar aqui hoje. Estou muito feliz por isso e agradecida, né? Você, né, Fabi, que fez esse contato maravilhoso com esse grupo lindo, né? Eu, na verdade, aproveitando a deixa, né, desse convite feito pelo Silvio para o Instituto Angelim, obrigada pela confiança. Silvio, eu queria citá-lo. Ele tem uma frase que eu adoro, que diz assim, que a memória é a bússola do futuro. Né? Isso. Então, eu acho isso incrível, já virou epígrafe do meu livro, viu, Silvio, do nosso livro. Então, obrigada, assim, a todos que acompanharam. Agora a gente vai, enfim, ouvir novamente Kátia, né, Kátia? Obrigada aí, mais uma vez, muito bom. Excelente, pessoal, assim, a gente agradece muito tantos depoimentos, como vocês falaram, da gente ficar parada, pensando, analisando todas as nossas trajetórias, e muitas trajetórias que a gente nem para analisar, né? A gente tem uma pergunta para... Espera só um pouquinho aqui. Para a Miguela,
que é como faço para entrar em contato com você para um outro convite. Tem um canal Tabá TV e temos tudo a ver. Eu não sei se ela entra em contato com vocês no Instituto Angelim, e daí vocês fazem isso, ou a Miguela já passa direto. Olá. Bom, tem o meu canal no Instagram, que é o canal que eu uso assim mais profissional, né? É Miguela Moura. Se procurar lá, encontra. No Facebook também. Aí lá a gente consegue dialogar. Deixa eu falar uma coisa, o pessoal fica aqui. É a primeira vez que a gente se reencontra por aqui. Então, eu acho que se a gente podia, antes da Cátia encerrar, liberar a palavra para as pessoas falarem, né? Eu acho que está todo mundo querendo falar. Vocês acordaram o Bahia, que estava dormindo em casa tranquilo, tiraram ele da cama, puseram ele aqui dentro, então 2 horas ouvindo essa palestra, e não vai falar nada, não vai falar uma poesia. Eu acho que vamos fazer uma rodada de palavras antes de encerrar. Que delícia, com certeza. Bahia, você foi acordado. O áudio está fechado. Põe o som, Bahia, querido. Enquanto Bahia não põe o som, deixa eu falar rapidinho aqui. Eu quero agradecer muito, muito, muito. Vocês são a esperança. O movimento estudantil, a ocupação das escolas, foi o movimento mais importante, alvissareiro e esperançoso que aconteceu nesse Brasil na construção da democracia. Quando eu vi aquela garotada, entendeu? Enfrentando o Estado, organizando, eu disse, caceta, não estamos perdidos. Não é? Então, a luta de todos nós não é, está alimentada por esse exemplo e que se espalha pela luta de todas vocês aí. Só obrigado. Bahia, pega a palavra aí, Bahia. Ô, meu irmão, primeiro, como tudo bem, Eduardo? Que bom estar aqui te vendo, meu velho. Maravilha. Eu quero dizer o seguinte, essa batalha da Keila, que é uma batalha linda, que eu tive o prazer de cantar lá em Parelheiros, no Sarauê, que era um foco de resistência maravilhoso, Keila. Eu estive lá e foi lindo, assim como também pude participar daquela ocupação com a Mônica Fonseca, no Colégio Caetano de Campos. É uma batalha maravilhosa, uma guerra maravilhosa, a estudantada se levantando e a gente tocando violão, cantando, e com aquela roda maravilhosa. Eu quero aproveitar para dizer que está na hora da BMPB voltar e assumir o seu topo. BMPB é a boa música popular brasileira. Ocupar o seu topo nesse grande operário, com esse operário em construção, Moraes, e a construção Buarque, nessa roda que vai crescendo, e essa roda se torna gigante. E quando ela estiver gigante, ela estará viva. Aí será a nossa bela roda viva. É isso. Que coisa linda! Saudade, Bahia. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de saber que você estaria aqui também. Eu queria pedir para falar. Eu quero agradecer muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo a cada uma. Me emocionou, me emociona. É assim que a gente luta, é assim que a gente ganha campo. Vocês são maravilhosas. A gente unida com esses carinhas que estão aí e com outros carinhas que são como a gente, porque a nossa luta feminista é junta com os homens feministas. Nós e os homens feministas na luta pelos nossos direitos, pela democracia, pela liberdade, pela arte, pela cultura. Muitíssimo grata. Eu acertei quando eu disse só quero ouvir, só quero ver. Estamos juntos. Obrigada, Beth. Você é a nossa voz, é a nossa memória também. Obrigada. Também queria dizer que eu fiquei muito emocionada, foi muito bonito. Acho que foi uma virada de página para os Estados Gerais, trazer essa garotada misturada com nem tão garotada, misturado com geração 68, juntou tudo. É isso que a gente precisa daqui para frente para ir à luta. Muito obrigada.
Um belo domingo, hein? Um belo domingo. Mari, abre o seu áudio, querida, para a gente te ouvir. Oi? Desculpa, Bahia, a Mari estava tentando falar, aí eu só pedi para ela abrir o áudio, não foi para te cortar, não. Então, também quero agradecer, fiquei muito emocionada, os depoimentos reais, né? É exatamente isso que nós, mulheres, passamos, é uma luta, e agradecer os homens também, né? Os homens feministas que estão aqui do nosso lado, e foi muito lindo os depoimentos, e cada uma dentro de uma área, foi muito, um encontro muito feliz. Agradeço a todas. Muito obrigada. É isso. Vou dar mais um palpitezinho aqui. Agradecer a todas também, porque a gente não percebe, eu não sou feminista, eu sou homem, não é? Mas a luta do feminino mostra para nós, homens, o quanto a gente está escravizado, o quanto a gente está limitado, enquanto a gente não tiver pesos iguais. Obrigado por lutarem pela nossa libertação. Vamos em frente. Só queria reforçar mais uma vez o prazer enorme, uma emoção enorme que eu tive, estou tendo nesse momento, agradecer muitíssimo a vocês todas, vocês nos revigoram, estão nos revigorando, agradeço. Silvio, eu posso voltar para a minha rede? Olha, pode. Eu hoje achei que você estava num carro. Você estava na rede, tudo bem. Está acabando, Bahia, está acabando. A gente sabe que você só está de blusa e pijama embaixo, não tem grilo, não. Flávio Lara não vai falar, não, Flávio Lara? Bota o som. O som, Flávio. Som. Eu fiquei muito emocionado com as falas, né? Tanto a poesia da Vivian, a vivência dela sindical, como a fala da Keila, não é? Da Fran e de todos, né? E eu fico admirado que a Keila trouxe uma coisa muito interessante. Aquelas garotas da ocupação, elas eram não só as mais destemidas, mas as mais sábias, não é? E como é que elas levam uma rasteira dessa quando ela tem que entrar na vida adulta, não é? Então, eu acho que as nossas escolas, o ensino básico, deixa muito a desejar sobre o papel das mulheres, porque quando eu lembro dos meus professores, a maioria eram mulheres fantásticas, não é? Dos anos 50, naturalmente, 1900 antigamente, mas continuam hoje carregando essa cruz, não é? Franz, não é? Miguela, né? Lá no trabalho dela com os nossos ancestrais indígenas. Então, as mulheres são fundamentais. A diferença do Tornag, eu acho que eu devo ter alguma metade mulher, eu não sei, porque eu tenho uma paixão tão grande por esse movimento, não é? Que dificilmente eu teria uma reação contrária, uma reação obstrutiva, não é? Então, Keila, não é? Vivian e todos, né? Franz, Miguela e todos que organizaram isso, vamos levar isso para as escolas, entendeu? E levantar o papel das mulheres, né? O papel construtivo da nossa sociedade, né? Porque, infelizmente, a nossa sociedade continua ainda basicamente machista, né? Veja o abuso do laranjal, não é? Daquela cota que seria feminina e virou suco nas eleições, né? Mas é isso, muito obrigado, fico muito feliz, né, de poder fazer parte desse grupo e poder receber essa juventude para animar a nossa vida, né? Muito obrigado. Gente, eu queria também agradecer demais aí a participação de vocês todos aqui, abrilhantaram muito aqui o nosso coletivo.
Espero que vocês continuem conosco. É muito importante, a gente aprende demais aí com todas vocês. E uma coisa que me deixou assim absolutamente emocionado foi ver agora a Vivian, a Beth enxugando as lágrimas. Isso é muito tocante, porque eu acho que não existe luta, ou melhor, não vale a pena lutar se não tiver o afeto envolvido, né? E essa demonstração do afeto que vocês aqui nos apresentaram de uma forma tão intensa, isso nos motiva demais, né? Motiva mesmo, né? E só até para continuar na conversa, mais uma vez aí agradecendo, lembrar que dia 3, quem puder, temos um compromisso, seja na rua, seja nas redes, seja em casa, seja na sua janela, temos um compromisso importante, estaremos juntos. Obrigado, gente, vocês foram maravilhosos, são maravilhosos. Obrigado mesmo. Bem lembrado, Zé. E a Keila queria ler um poema. É isso, Keila? Fica à vontade, querida. Lê aqui pra gente. Quero sim. E eu ia finalizar justamente com esse recado, viu? Porque tudo isso que a gente está falando aqui tem que desaguar na queda desse genocida, gente. Não pode esquecer disso, não. A Adelaine declamou, né? A poesia tinha a epígrafe da Adélia Prado, e essa é uma poesia que eu carrego para minha vida, então eu acho que não podia deixar de, nesse encontro, ter ela também completinha aqui para gente. Como ela é curta, eu resolvi acrescentar. Quando eu nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Eu sou feia que não possa casar, acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo, cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem, mulher é desdobrável, eu sou. Gente, muito obrigada. E a gente se encontra na luta. É isso aí. E agora nas ruas, né? Que coisa linda. Gente, eu lembrei aqui, eu cresci na beira do fogão da minha avó, aqui na periferia de São Paulo, onde a gente se reunia para contar história, para contar as nossas histórias, para questionar. E um dia, muito mais tarde, quando eu já estava na minha função de arte, contando do que eu fazia, um amigo da tradição berber me disse assim que hoje eu sou a única razão dos meus ancestrais terem existido e o motivo do amanhã. Então, é o que a gente está fazendo hoje aqui, sendo elo forte entre os que vieram antes de nós e os que virão. Violeta e Margarida mas são elas todas. Aqui recuso a vida, aquela que chamam louca, perfumosa, perigosa, exalada, flor ferida, gritando a dor da injustiça inteira. Em toda parte sobreviver é seu canto, é o que plantam, é nossa arte. Margaridas, violetas, flores simples do meu povo, bordando manhãs no ventre, recomeçam sempre um novo. Cada menina que nasce, cada menina que é morta, descem estrelas no manto, assim destecem seus medos, mas plantam, lutam e cantam pro amor acordar mais cedo. Perfume de flor pisada, aviltadas tantas vidas, violetas em vasinhos e humildes
margaridas no campo, moendo e gado na cilada das cidades. São as graxas da engrenagem, garapa de sangue e lágrimas mais bravas violetas. Margaridas que são trágicas. Margaridas violetas, flores simples do meu povo, bordando manhãs no ventre, recomeçam sempre o novo. Cada menina que nasce, cada menina que é morta, descem estrelas no manto, assim destecem seus medos, mas plantam, lutam e cantam pro amor acordar mais cedo. São mães, somos nós todas, dos trópicos até o Ártico, gritando contra a injustiça, recusando a flor de plástico. Somos sementes crioulas na terra por nós paridas, Marias a germinar, nenhuma menos. Que cresçam essenciais violetas, multidões de margaridas. Que cresçam essenciais violetas, multidões de margaridas. Que cresçam essenciais violetas, multidões de margaridas. Floresçamos. Lindo! Kátia, não importa em que jardim ela brotou. Somos flores do mesmo jardim. Gente, tarde maravilhosa. Vou agradecer a todo mundo, todos, todas. A única coisa que faltou foi citar a foto da Índia, que é do Dida Sampaio, que nos emprestou graciosamente. Ele cobriu Brasília, mandou fotos maravilhosas. Então, eu acho que a gente pode encerrar o encontro. Agradecer a presença de todos vocês, a carona que vocês nos deram, e espero que vocês continuem frequentando os Estados Gerais da Cultura. Estamos E lembrando que disponíveis. semana que vem é o Daniel também aqui com a gente, né? É o Daniel Munduruku, né? Vai ser bonito. Salve, grande parente. Ele e Dani Obrigado, Brown. Kátia. Obrigado a todos Obrigado, e todas. gente. Obrigada, boa Obrigado. tarde, obrigada. Boa Beijo. tarde. Muito obrigada. Obrigada, gente. Beijo. A Guilherme, A todos aí no Obrigado. YouTube que estiveram conosco também. Muito obrigado, gente. Obrigado. Né? Foi um Até prazer. domingo. Obrigada, até domingo a todos. Até domingo, tchau.